Magdalena de la Cruz, a freira que confessou um pacto com o demônio, no coração da Espanha do século XVI, em uma época em que o poder da Igreja Católica se estendia como um manto sufocante sobre toda a vida social e espiritual. Ergueu-se uma história tão perturbadora que atravessou os séculos como um sussurro carregado de sombras. Era o tempo da Inquisição Espanhola, quando cada gesto, cada palavra e até mesmo os pensamentos eram vigiados com rigor, e qualquer desvio da doutrina oficial poderia levar homens e mulheres à fogueira, acusados de heresia, feitiçaria ou pacto com o maligno. Foi nesse cenário de medo coletivo, fervor religioso e perseguição implacável que surgiu a figura de uma mulher que, por anos, foi exaltada como santa viva, mas que no fim da vida confessaria algo que mergulharia sua memória em trevas eternas. Seu nome era Magdalena de la Cruz, nascida em Córdoba em 1487, no seio de uma sociedade onde a fé católica moldava cada aspecto da existência. Desde muito jovem, ela parecia diferente das outras crianças. Era silenciosa, introspectiva, e carregava um olhar enigmático que inquietava os que conviviam com ela. Afirmava ter visões, dizia ouvir vozes e apresentava episódios de transe que ninguém sabia explicar. Para os mais crédulos, era um sinal de que a graça divina já havia se manifestado em sua vida. Para outros, era apenas a marca de uma imaginação inquieta, ou talvez de algo mais sombrio que ainda não podia ser compreendido. Com o passar dos anos, essas manifestações se intensificaram. Magdalena dizia sentir a presença de anjos que a visitavam em sonhos e relatava diálogos com entidades invisíveis que lhe transmitiam mensagens misteriosas. Seu corpo, frágil e devoto, começou a exibir feridas semelhantes às chagas de Cristo, conhecidas como estigmas, que apareciam em suas mãos, pés e lado do corpo, sangrando em momentos específicos, principalmente durante a Semana Santa. No convento das Clarissas de Córdoba, onde ingressou aos 17 anos, esses sinais eram interpretados como milagres incontestáveis, provas de que a jovem era tocada por uma santidade incomum. Logo, a fama de Magdalena se espalhou muito além dos muros do convento. Pessoas comuns, nobres, poderosos e até autoridades da igreja começaram a peregrinar até Córdoba para vê-la. Muitos acreditavam que apenas estar diante dela trazia cura espiritual, e alguns afirmavam que milagres físicos aconteceram em sua presença. Sua reputação atingiu tal magnitude que reis espanhóis chegaram a buscar sua orientação, e documentos da época mostram que ela era consultada em questões políticas e religiosas, como se fosse uma profetisa escolhida por Deus. Durante décadas, Magdalena viveu envolta em adoração e reverência. Era descrita como mulher de fé inabalável, dotada de dons místicos raros. Relatos da época falam de êxtases prolongados durante as missas, quando seu corpo parecia pairar sobre o chão, e de visões tão intensas que chegava a gritar em latim ou em línguas desconhecidas, diante de testemunhas atônitas. Muitos acreditavam que a Espanha havia encontrado uma nova santa, talvez destinada a ser canonizada como exemplo eterno de virtude. Mas por trás dessa máscara de santidade, escondia-se um segredo tenebroso. Já no final de sua vida, envelhecida e enfraquecida, Magdalena revelou à Inquisição algo que abalaria toda a fé que havia sido depositada nela. Confessou ter firmado um pacto com o próprio diabo quando ainda era adolescente. Disse que as vozes que a acompanhavam não eram de anjos, mas de demônios, que os êxtases que impressionavam multidões não eram fruto da graça divina, mas sim manifestações inspiradas por espíritos malignos, e que seus estigmas não eram sinais de Cristo, mas ilusões criadas pelo poder das trevas. Naquele tempo, a palavra de uma freira reverenciada por toda a Espanha tinha um peso imenso. Sua confissão foi recebida como um choque devastador. O que antes era visto como a encarnação da pureza, agora era interpretado como prova de que o inimigo havia se infiltrado no coração da igreja, enganando não apenas fiéis simples, mas também reis, bispos e cardeais. Para os inquisidores,
Seu testemunho era claro. Magdalena havia se tornado instrumento direto do diabo, e sua vida inteira não passara de uma encenação sombria, sustentada por um pacto secreto que agora vinha à tona. Essa revelação a lançou de um pedestal de veneração ao mais profundo abismo da infâmia. A mulher que durante anos fora aclamada como santa viva se transformava, diante de todos, na mais assombrosa das hereges, uma freira que admitia ter entregue sua alma ao inferno. A confissão e o escândalo. Quando Magdalena de la Cruz finalmente quebrou o silêncio que sustentara por décadas, não foi diante de suas companheiras de convento, nem em um gesto íntimo de arrependimento. Sua revelação caiu diretamente nas mãos mais temidas do século XVI, a Santa Inquisição. Era o tribunal que transformava suspeitas em sentenças e que mantinha toda a Espanha subjugada pelo terror. Seus inquisidores não eram apenas juízes, mas símbolos vivos do poder absoluto da Igreja. Homens que acreditavam ser instrumentos diretos de Deus na batalha contra as trevas. Para muitos, eram defensores da fé. Para outros, eram carrascos armados de cruzes e forcas. Magdalena foi conduzida a uma das salas do tribunal em Córdoba, câmaras de pedra fria, úmidas, mal iluminadas por tochas que lançavam sombras vacilantes nas paredes, como se figuras sombrias se escondessem entre as rachaduras. Ali, diante de crucifixos, pergaminhos e instrumentos de tortura cuidadosamente expostos como lembrete do destino dos hereges, ela se sentou diante daqueles que iriam ouvir e registrar cada palavra de sua alma. Foi nesse ambiente sufocante que a freira revelou algo que ninguém ousaria sequer imaginar. Ela não havia sido guiada por Deus em nenhum momento de sua vida religiosa. Não havia anjos, nem milagres, nem revelações divinas. O que a sustentava desde a juventude era o pacto que fizera com o próprio diabo. Com voz trêmula, ela descreveu a cena que a marcara para sempre. Ainda adolescente, em um momento de fragilidade e ambição, sentiu a presença de algo invisível. Uma voz que não vinha do mundo humano sussurrou-lhe promessas. Poder, prestígio, dons que fariam multidões ajoelharem diante dela. Em troca, apenas uma exigência: sua alma. Não houve resistência. Seduzida pela glória, pela possibilidade de ser vista como escolhida, Magdalena aceitou. Ali, entre sombras e vozes que nenhum outro ser humano podia ouvir, selou o pacto que guiaria toda a sua vida. Os inquisidores registraram cada palavra com frieza, mas até eles se inquietaram com a clareza e a riqueza de detalhes da confissão. Magdalena não falava como alguém confuso ou atormentado por delírios, mas como quem narra uma experiência concreta, lúcida e inegável. Para a Igreja, suas palavras eram como uma lâmina rasgando o coração da fé. Se uma mulher exaltada por reis e rainhas, venerada como santa e considerada por muitos como um milagre vivo, podia ser na verdade uma serva de Satanás, então qualquer um poderia estar corrompido. Sua confissão não era apenas a queda de uma freira, era um terremoto que abalava a confiança de todo um povo. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Córdoba foi tomada por murmúrios de horror. Fiéis que antes lotavam o convento em busca de bênçãos, agora se sentiam enganados, traídos, desesperados. Alguns choravam acreditando ter beijado as mãos de uma falsa santa. Outros tremiam ao imaginar que haviam se ajoelhado diante de uma criatura a serviço do inferno. A sensação de pavor era coletiva. Se até a suposta santidade podia ser máscara do maligno, quem estaria verdadeiramente a salvo? As ruas se encheram de boatos. Uns diziam que os estigmas que brotavam do corpo de Magdalena eram marcas do próprio diabo queimando sua carne. Outros acreditavam que suas visões nunca haviam sido êxtases divinos, mas manifestações demoníacas disfarçadas para iludir até os mais sábios teólogos. A queda daquela mulher não foi apenas pessoal. Foi um golpe mortal contra a confiança dos fiéis. Uma ferida aberta que corroeu a credibilidade da própria Igreja. Magdalena,
que durante anos fora celebrada como a Santa de Córdoba, agora era vista como o maior engano já cultivado dentro de um convento. Sua vida se transformou em exemplo vivo do quanto o maligno podia se infiltrar em qualquer espaço, até mesmo dentro das muralhas sagradas de uma ordem religiosa. O julgamento da Inquisição. A notícia da confissão de Magdalena de la Cruz rapidamente chegou aos corredores frios e silenciosos da Inquisição, a instituição mais temida da Espanha. Seus magistrados, homens de semblante austero e olhar impassível, encaravam a jovem freira como se ela fosse ao mesmo tempo vítima e acusada, um portal pelo qual o diabo havia penetrado nas muralhas sagradas do convento. A decisão de investigar não tardou. Ela foi conduzida a uma das câmaras de julgamento, salas de pedra gelada, com tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes e tetos altos que amplificavam cada som, transformando cada sussurro em um eco ameaçador. O ar estava pesado, impregnado de incenso, mas misturado com um cheiro de umidade e medo que parecia impregnar até os ossos. Naquelas paredes, cada ruído soava como um prenúncio de tormento. O tribunal convocou testemunhas. Freiras que conviveram anos com Magdalena, nobres que buscavam suas bênçãos e padres que a consideravam um milagre vivo. Elas relataram com precisão os êxtases, os estigmas e os milagres que haviam testemunhado. Mas diante da revelação da freira, tudo ganhou outra interpretação. Não eram prodígios divinos, mas manifestações de um engano demoníaco, uma ilusão cuidadosamente orquestrada pelo maligno. Os relatos das testemunhas eram detalhados e precisos, cada gesto e cada expressão agora carregando um peso de suspeita. As freiras lembraram de gritos estranhos durante os transe, do brilho estranho nos olhos de Magdalena em momentos de êxtase e do cheiro metálico que precedia os estigmas em seu corpo. Para os inquisidores, eram evidências claras de que o pacto com o diabo não era apenas uma confissão, mas a própria essência de sua vida religiosa. Nobres e autoridades religiosas que antes a exaltavam como santa foram obrigados a se retratar publicamente. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio absoluto, mas todos compreenderam o impacto. Por décadas, haviam prestado reverência a alguém que afirmava servir a Satanás. O que antes era um espetáculo de fé e devoção, agora se transformava em um teatro de engano infernal, uma cortina que ocultava forças malignas por trás da santidade aparente. No entanto, diferentemente de muitas mulheres acusadas de feitiçaria na época, Magdalena não foi levada à fogueira. A igreja, apesar da gravidade da confissão, reconhecia que queimá-la publicamente seria um escândalo impossível de conter. Uma freira venerada por décadas, admirada por reis e cardeais, não podia simplesmente ser destruída sem abalar a própria credibilidade da instituição. A pena escolhida foi calculada com rigor. Penitência perpétua. Magdalena foi isolada em uma cela de pedra fria, úmida e escura. Ali, a luz do sol raramente penetrava, e o silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som distante de passos ecoando nos corredores do convento. Cada dia se tornou uma prova de resistência. Jejuns prolongados, orações intermináveis, vigílias noturnas e silêncio absoluto. Não havia conforto nem companheirismo. A penitência transformou sua existência em um purgatório vivo, onde cada pensamento lembrava o pacto que fizera e a queda que sofreu. O peso psicológico foi esmagador. Magdalena se via cercada não apenas por paredes físicas, mas por lembranças de engano e manipulação. As memórias de exaltação, glória e adoração tornaram-se tortura mental. Cada aplauso, cada reverência recebida ao longo da vida, agora era reinterpretado como aprovação de algo que a condenaria eternamente. Nos anos seguintes, relatos apontam que sua mente oscilava entre arrependimento profundo e terror absoluto. Em noites silenciosas, suas orações se transformavam em gritos, ecoando pelos corredores vazios do convento.
Alguns membros do clero afirmavam ouvir sussurros vindos de sua cela. Risadas graves, vozes ininteligíveis, sons que lembravam o assobio do vento em túneis subterrâneos, como se as próprias forças que ela havia servido vinham lembrá-la de sua dívida. A Inquisição, satisfeita com a penitência e a clausura, manteve registro detalhado do caso. Cada palavra, cada confissão, cada relato de testemunha foi documentado como exemplo do perigo de enganos espirituais. Magdalena se tornou assim, não apenas uma freira penitente, mas um aviso sombrio e eterno, lembrando que a santidade aparente pode esconder trevas profundas e que pactos com o maligno sempre carregam consequências inexoráveis. A penitência, um inferno vivo. Dentro das paredes úmidas e geladas de sua cela, Magdalena de la Cruz experimentou o que poderia ser descrito apenas como um inferno terreno e espiritual. A cela, pequena e sombria, parecia absorver qualquer vestígio de luz, lançando sombras tortuosas que se contorciam nas paredes de pedra, transformando cada canto em um espectro silencioso. O ar era pesado, impregnado de mofo, suor e medo. Cada respiração parecia mais difícil, cada passo mais solitário. Antes reverenciada, agora era evitada como uma presença maldita. Até mesmo as freiras que compartilhavam o convento com ela se afastavam, temendo que a proximidade pudesse trazer o toque de algo que não pertencia ao mundo humano. Magdalena, que durante décadas fora objeto de veneração, havia se tornado um símbolo de engano, vergonha e pavor. Seu nome, antes pronunciado com reverência e esperança, agora era sussurrado com medo e repulsa. Ela própria parecia acreditar que jamais encontraria redenção. Passava horas em oração não como expressão de fé, mas como um ato de desespero e expiação, tentando apagar as marcas de um pacto que sentia gravadas não apenas na mente, mas em sua própria carne e alma. Seus gemidos de arrependimento e suas súplicas silenciosas ecoavam nos corredores frios do convento, reverberando como se o prédio inteiro participasse de sua tortura. As noites eram piores que os dias. Magdalena frequentemente permanecia acordada durante longas vigílias, os olhos abertos, fixos na escuridão, murmurando nomes que ninguém podia ouvir, enfrentando visões e presenças que jurava ver e sentir ao redor de sua cama de pedra. Havia momentos em que acreditava que demônios entravam em sua cela para cobrar a dívida de sua alma. Risadas graves, sussurros guturais, arranhões profundos nas paredes que pareciam se mover com vida própria. Testemunhas afirmaram ouvir gemidos e gritos que não pareciam humanos. Uma mistura de medo, dor e algo sobrenatural que fazia os mais céticos tremerem. Com o passar dos anos, o corpo de Magdalena definhou. Antes vigorosa e de presença marcante, agora era frágil, quase espectral. Alimentava-se com o mínimo. Vivia em jejum severo, mergulhada em penitências que corroíam não apenas o corpo, mas a mente. As dores físicas se intensificaram, dores articulares, cãibras e feridas que demoravam a cicatrizar, como se seu corpo refletisse externamente a corrupção e o tormento de sua alma. A mente de Magdalena tornou-se um labirinto de delírios, lembranças e visões. Ela via sombras que se moviam em direção a ela, mãos invisíveis tentando agarrá-la, vultos que sussurravam promessas e ameaças de maneira indistinta. Às vezes, durante o dia, gritava sozinha, chamando nomes de entidades que ninguém mais podia ouvir, como se estivesse presa em um diálogo eterno com o próprio inferno. Os anos de suposta santidade, milagres e devoção transformaram-se em uma existência marcada pelo arrependimento absoluto, pelo medo e pela culpa insuportável. Cada lembrança de aplausos, de devoção pública, de milagres supostamente realizados, tornou-se uma lembrança torturante do que ela sentia ser sua própria fraude perante Deus e os homens. Na solidão de sua cela, Magdalena parecia envelhecer não apenas pelo tempo, mas pelo peso invisível de forças que ameaçavam consumi-la por completo. O convento, que antes fora palco de sua glória, transformou-se em um palco de pesadelo, onde cada pedra,
Cada sombra, cada eco lembrava o pacto que ela jamais poderia desfazer. Assim, Magdalena de la Cruz viveu seus últimos anos como uma penitente aprisionada não apenas pelo julgamento humano, mas pela condenação espiritual que ela mesma havia reconhecido. Uma freira que, apesar de estar viva, parecia já ter sido consumida pelas trevas que servira e pela própria culpa que carregava. O fim da freira de Córdoba, morte, silêncio e rumores sobrenaturais. Magdalena de la Cruz morreu em 1560, mas sua morte não foi marcada por conforto ou alívio. Ao contrário, ela se deu em meio a silêncio absoluto, paredes frias e ecos de penitência que pareciam não querer se dissipar. O convento, outrora palco de sua fama e adoração, permaneceu em uma atmosfera densa, carregada de memórias de seus êxtases, gritos e visões perturbadoras. Nenhuma cerimônia foi realizada, nenhuma honra lhe foi concedida. Nem padres, nem freiras, nem nobres ousaram tornar pública sua partida. A Igreja determinou que sua vida e sua morte deveriam servir como advertência silenciosa e sombria. Uma lembrança de que até mesmo aqueles vistos como escolhidos, santos ou miraculosos, podem estar sem que ninguém perceba, a serviço das forças do mal. Magdalena, que vivera décadas sob os holofotes da devoção e do prestígio, terminou isolada, sua história registrada apenas em pergaminhos de pedra fria e arquivos da Inquisição, onde sua vida se transformou em exemplo de engano, pecado e corrupção espiritual. Mas a morte de Magdalena não trouxe paz. A freira que passou anos enclausurada, atormentada por visões e gritos, pareceu deixar algo de sua presença para trás. Testemunhas do convento relataram fenômenos que desafiavam a razão. Alguns dias após seu falecimento, o ar na cela onde passara os últimos anos ficou pesado, sufocante, como se a própria essência de Magdalena, ou de forças que a haviam consumido, permanecesse ali, invisível, aguardando. A umidade das paredes parecia ter aumentado, e o frio, que já era natural da pedra, tornou-se cortante, penetrando ossos e mente. Outras freiras afirmaram ouvir lamentos e sussurros vindos da cela mesmo à distância, especialmente durante tempestades. Diziam que a voz de Magdalena, ou o eco de sua agonia, se misturava ao vento, produzindo sons longos, carregados de desespero, como se estivesse tentando comunicar arrependimento e terror além da morte. Algumas juravam ouvir risadas graves e distorcidas, risos que não pareciam humanos, surgindo do vazio, como se as entidades com as quais ela havia feito pacto ainda rondassem o local, reclamando a dívida de sua alma. Vultos foram relatados, movimentos rápidos na penumbra das paredes, sombras alongadas que pareciam fugir quando alguém se aproximava. Freiras afirmavam sentir toques gelados e invisíveis, arrepiando a espinha e fazendo com que recuassem com medo. Cada noite parecia prolongar a penitência de Magdalena, agora transformada em um espectro que não se libertou com a morte, mas que continuava a assombrar o convento e os relatos de quem ousasse lembrar dela. Mesmo séculos depois, os rumores persistiram. Historiadores e cronistas que consultaram os arquivos da Inquisição descreveram a freira como alguém cuja existência se tornou uma lenda viva de horror e advertência espiritual. Para eles, não era apenas a história de uma mulher que confessou ter servido o diabo, era a narrativa de uma presença que continuava a pairar sobre os espaços que frequentara, carregando consigo o peso de seus pecados, o eco de sua penitência e a lembrança aterrorizante de que, por mais pura que uma alma pareça, sombras podem estar à espreita. Assim, Magdalena de la Cruz deixou o mundo não com glória, nem com descanso, mas como uma memória que assombra, um aviso sombrio da vulnerabilidade da fé humana e do poder das trevas quando escondida sob a máscara da santidade. O convento de Córdoba jamais esqueceu o nome daquela freira que viveu entre milagres e maldições,
e cujas últimas respirações continuaram a ressoar na escuridão muito tempo depois de seu corpo ter sido silenciosamente sepultado. O legado da enganação. Uma sombra que ecoa séculos. A história de Magdalena de la Cruz sobreviveu nos arquivos da Inquisição como um espectro. Um lembrete constante de que a santidade aparente pode mascarar a corrupção mais profunda. Para muitos contemporâneos, seu caso tornou-se a prova viva de que Satanás podia infiltrar-se sorrateiramente na própria igreja, utilizando a face da pureza e da devoção para espalhar engano e trevas. Uma freira reverenciada, louvada por reis e cardeais, poderia, segundo relatos, servir a forças invisíveis que ninguém ousava confrontar. Por décadas, multidões veneraram Magdalena, procuraram seus conselhos, tocaram seu hábito e buscaram bênçãos de alguém que agora admitia ter sido serva do diabo. Esse contraste, da adoração à condenação, deixou um rastro de inquietação e medo que atravessou gerações. A narrativa se tornou parte das histórias sussurradas nos corredores de conventos, nos arquivos das dioceses e nos livros de cronistas que descreviam a vida religiosa da Espanha com detalhes quase macabros. Alguns historiadores tentaram racionalizar o fenômeno. Para eles, Magdalena poderia ter sido uma mulher doente, vítima de epilepsia, histeria ou traumas psicológicos intensos, manipulada pela própria mente e pressionada pelo fanatismo religioso que caracterizava o século XVI. Ainda assim, mesmo essas interpretações racionais não conseguiam apagar o medo que pairava sobre o convento e a sensação, nunca esquecida, de que algo maligno havia caminhado entre paredes sagradas. Ao longo dos séculos, a figura de Magdalena tornou-se um símbolo sombrio de contradição e mistério. Uma mulher que em vida foi celebrada como santa e milagrosa, mas que na morte revelou-se instrumento do mal. Esse paradoxo alimentou lendas, rumores e relatos de aparições, transformando sua história em uma das mais perturbadoras do imaginário religioso europeu. Para os crentes mais supersticiosos, sua penitência e morte não foram suficientes para apaziguar as forças que ela servira. Alguns afirmavam sentir sua presença nas noites frias, ouvir lamentos ecoando de conventos antigos, ou perceber sombras que se moviam em locais onde Magdalena havia rezado durante sua clausura. O terror não era apenas psicológico, havia relatos de fenômenos físicos, portas batendo sozinhas, correntes que arranhavam o chão, sussurros inaudíveis, como se sua história ainda carregasse a energia das forças com que ela pactuara. Assim, Magdalena de la Cruz não é lembrada como santa, nem como mártir, mas como a freira que confessou um pacto com o diabo, um aviso perpétuo de que a luz mais intensa pode ocultar as sombras mais profundas. Sua história atravessou séculos carregada de lições sombrias, sobre a fragilidade da fé humana, sobre o poder da tentação e sobre o medo do que pode se esconder por trás das aparências mais inocentes. Mesmo hoje, historiadores religiosos e curiosos que se debruçam sobre os registros da Inquisição sentem um arrepio ao ler seus relatos. Porque, por trás das palavras registradas em pergaminhos envelhecidos pelo tempo, permanece a sensação de que o mal, quando oculto, pode ser tão convincente e silencioso quanto a própria santidade. E que, às vezes, a história de uma vida inteira dedicada à fé pode se transformar em uma advertência eterna, ecoando através do tempo como um lamento silencioso das trevas que caminharam entre os vivos. E assim, encerramos a história de Magdalena de la Cruz, a freira de Córdoba que, por décadas, viveu entre milagres e trevas, e que confessou ter firmado um pacto com o próprio diabo. Uma história que atravessa os séculos, lembrando-nos que, por trás da luz mais intensa, podem esconder-se sombras inimagináveis. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, mergulhando conosco nesse relato sombrio, profundo e cheio de mistérios. Seu interesse, comentários e apoio fazem toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias reais,
perturbadoras e fascinantes como esta. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, cheios de casos reais, mistérios e relatos arrepiantes. Obrigado por permanecer na escuridão conosco. E lembre-se, nem toda santidade é o que parece.